Olá, que bom que você está aqui no 52 Semanas de Networking, um podcast criado para você que gosta desse assunto e que entende que ter boas conexões, fazer conexões de qualidade é muito importante para a gente crescer. Serão 52 semanas que a gente vai falar de dicas práticas, ferramentas, habilidades para você se desenvolver e crescer através do networking estratégico. Esse podcast é gravado nos estúdios da Octacom, produção da Inspira Comunicação e apoio do BNI Ceará, que é a maior organização de networking do mundo. E vamos aqui apresentar o nosso convidado de hoje, querido amigo Rui Lopes. Ele é cofundador da KR Consultores Associados, com mais de 18 anos de experiência em consultoria e palestras corporativas. Seja muito bem-vindo. Muitíssimo obrigado, Cleiton. Uma satisfação estar aqui e poder compartilhar algumas experiências que a gente acabou aprendendo ao longo desses 18 anos, né? Como se relacionar, como se comunicar com pessoas tão diversas, né? Que apareceram ao longo desses anos aí. Fico muito feliz por estar aqui. Muitíssimo Bom, obrigado pelo convite. obrigado por ter vindo. E abrindo aqui, hoje a gente quer abrir uma conversa onde a palavra-chave é objeção. E quando a gente fala do networking, a gente tem falado muito nos outros podcasts a importância de você ter intenção, a importância de você querer ajudar, e a importância de você querer se relacionar. Então, nosso objetivo aqui hoje não é ensinar para as pessoas a venderem num primeiro contato, de jeito nenhum. Mas um bom networker, ele também tem que ser um bom vendedor, porque senão imagina, você recebe um monte de indicação, as pessoas te indicam clientes, se você não souber fechar, você jogou muita coisa boa fora, né? E a gente sabe, né, Rui, que a indicação ela tem uma taxa de conversão muito alta comparada a outros canais. Então eu queria abrir falando disso. Como é que você enxerga que objeções podem ser oportunidades e não obstáculos? É incrível essa pergunta, Cleiton, porque essa tarefa de vender algo ela é extremamente difícil, né? Existem serviços que são complicados de vender porque você não pode se oferecer. E quando a gente fala de relacionamento, a gente fala de referência, de indicações, como você falou, a taxa de conversão é muito alta. Mas, por incrível que pareça, mesmo você recebendo uma boa referência, uma boa indicação de quem te conhece, existem pessoas que acabam perdendo e não convertendo, pela falta de habilidade de criar essa relação e, entre aspas, se vender. Porque o grande objetivo não é vender, o grande objetivo é você abrir o canal de relacionamento para gerar um estado de confiança para que a pessoa venha te conhecer. E muitas vezes o que atrapalha essa etapa é exatamente aquela, digamos assim, aquela ansiedade de já fechar o negócio. O negócio ele é o resultado do que você vai construindo ao longo dessa relação. E nesse meio do caminho vem as objeções, né? Que muitas vezes não são necessariamente um não, né? Não é uma negativa absoluta. Muitas vezes é uma insegurança, às vezes é um medo, muitas vezes é algo que não ficou claro, né, Isso. num primeiro contato, ou numa primeira proposta, ou numa primeira conversa. Então, acho que quando a gente enxerga a objeção nessa linha, que a gente pode aprimorar e contornar, é importante pensar nisso, né? Ela se torna um resultado. O não, ele é aquele terror do vendedor tradicional, né? A negativa. Uhum. Então, o maior desafio é você receber o não. Então, para aquele profissional de vendas que ele não é bem preparado, o primeiro não ele já desiste de tudo. Mas quando a gente fala em construção de relacionamento, nessa venda que eu chamo de venda complexa, o não, na verdade, ela é uma oportunidade que você tem para você restabelecer a comunicação e esclarecer, porque muitas vezes as coisas não ficam claras para ele e as pessoas ficam inseguras. Então, imagine você. Eu indiquei o Cleito para um amigo e indiquei o Cleito porque eu confio no Cleito como pessoa, como profissional. Mas a pessoa que eu indiquei não te conhece. Uhum. Então, o primeiro contato ele é importante.
Se você for com muita ansiedade, aquela pessoa que já está insegura por não te conhecer, isso pode atrapalhar. Então, já é a primeira objeção, que é a objeção do primeiro impacto. Quando eu estava lendo o livro do Ricardo Senna, ele contou um episódio é que eu nunca lembro o nome dele, que fez aquela campanha do câncer de mama, o Alvo Azul. E ele estava relatando lá que no primeiro contato você tem de 30 a 90 segundos para você criar empatia e se abrir para dar continuidade. Então, quando você chega muito ansioso, já se oferecendo, já de cara você perde valor. E aí você não consegue estabelecer. Então, o primeiro ponto para contornar esse não é estabelecer a boa relação de confiança. Então, se você saiu para vender, já começou errado, porque a venda vai ser uma consequência. Você acredita que é importante, Rui, ouvir a objeção até o fim, porque muitas vezes a pessoa ela é interrompida, né? Ela está falando alguma questão dela e o vendedor ou a pessoa que está negociando com aquela ansiedade de contornar Sim, ou de derrubar aquela objeção, ele nem ouve, né? Ele nem, o que às vezes até demonstra um pouquinho de insegurança e até, né, deixa a pessoa até um pouco mais insegura ainda, né? Gera um efeito contrário. O que é importante ouvir a objeção mesmo, entender. Cleito, a escuta ativa, ela é importante por quê? Porque ela vai fazer com que você escute aquilo que não foi dito. Um bom comunicador, mais do que falar, ele escuta mais. Porque o segredo está em escutar, não é o que foi dito, mas principalmente o que não foi dito. Uhum. Eu uso uma técnica, que é uma técnica que eu aprendi num livro de negociação de Harvard, que é você trocar o não pelo sim. E aí, são três etapas simples que você pode usar para a sua vida, seja na tua vida profissional, nos teus relacionamentos em casa. E a primeira etapa diz o quê? Que você tem que escutar Uhum. e você usa uma subtécnica que eu chamo de aterramento. Quando a pessoa te dá uma negativa, você tem que procurar entender com essa negativa. Então, você vai fazendo um aterramento, que é aprofundar. Mas, Cleiton, por quê? O Cleiton dá uma resposta, e em cima daquela resposta, novamente, Cleiton, por quê? E mais uma vez, o porquê. Na medida que eu estou fazendo as perguntas que eu expliquei, automaticamente, meu amigo Cleiton, na mente dele, ele mesmo já está desconstruindo aquela objeção, portanto, ele está quebrando a barreira da insegurança e ele mesmo está sabendo. Quando você percebe que a primeira barreira ela foi derrubada, aí a gente vem para a segunda técnica, que é você fazer o refraseamento, que eu chamo intimamente a gente fazer o eco. E aí onde eu digo, mas Cleiton, então quer dizer que a gente não está conseguindo chegar num acordo, porque segundo o que você falou, foi isso. É isso mesmo. Nesse segundo momento, Cleiton, é incrível como, se ele disser, não, não foi isso que eu disse, você está tendo uma nova oportunidade para entender que ainda não é aquilo, portanto, eu que estou do outro lado não entendi, e se for aquilo mesmo, já te abre o precedente para você ir para a terceira técnica. Mas se o Cleiton disse, não, Rui, não é isso não, na verdade eu quero dizer isso, ele já te deu a oportunidade. E aí você Legal. novamente, você volta, faz o loop do refraseamento. Então agora eu entendi. O que você quis dizer, que nós não estamos chegando na cor, é por causa disso e disso. Não, é isso mesmo. Uhum. E aí você vai para o terceiro passo, que esse é fatal, que você vai ressignificar aquilo que você falou. E aí eu vou resolver a questão em cima do que você mesmo apresentou. Porque quando você diz o primeiro não no primeiro momento, aquele não é verdadeiro. Uhum. Na verdade, é uma fuga, seja por insegurança, ou seja por algum tipo de problema, mas não é a verdade. Então, quando eu faço a escuta ativa, depois eu faço o refraseamento, para que você me diga se é isso mesmo, e quando eu vou para a ressignificação, está resolvido. Porque a grande questão é como você bem falou, a grande questão não é você chegar ao ponto, a grande questão é você entender e resolver. Muitos serviços de venda complexa são vendas customizadas.
Então, por exemplo, uma empresa que vende móveis projetados, eu não tenho uma mesa pronta para ele. Eu preciso fazer uma boa qualificação para entender a demanda, para aí sim eu fazer a minha oferta. E essa é a questão e a importância de fazer uma grande escuta. Então, a gente brinca dizendo que se você tem duas orelhas e uma boca, é para você ouvir mais e falar menos. Então, por isso que a escuta é muito importante nesse processo. Você estava falando, eu me lembrei de uma história que, quando eu morava em São Paulo, o meu primeiro emprego foi no telemarketing. E no telemarketing, a gente tinha uma lista de objeções. Então, se o possível cliente fala isso, você responde isso, e se você faz isso. E se a gente não falasse, a gente perdia ponto na avaliação da ligação, quando tinha a monitoria da ligação. E aí, por que que eu estou contando isso? Porque às vezes a gente falava qualquer coisa que estava na lista de objeções pensando na avaliação e não Sim, pensando na venda em si. Tipo assim, não, eu tenho que falar porque se eu não falar, alguém vai me. E eu vejo que muita gente às vezes lida dessa forma, né? Não, pela falta de escuta ativa, às vezes ela está indo por um caminho que não é importante para aquele cliente, que não é importante para aquele possível cliente, né? Então, às vezes ela está falando de preço, sendo que não é essa a objeção que ele está trazendo. Às vezes ele está falando de qualidade, de prazo, de coisa, e não é a objeção. Então, a escutativa, ela vai fazer a conta fechar, né? a conta fecha e fecha muito bem. Certa vez eu fiz uma publicação bem simples, era a foto de um cachorro, né? Você que gosta de cachorro assim como eu. Gosto. A foto era a foto de um cachorro na janela de um carro, o carro em velocidade e o cachorro todo feliz, com o pelo voando e a língua para fora. Uhum. E eu coloquei uma frase simples dizendo assim: não venda o carro, venda o que o carro faz por você. Legal. Então, muitas vezes, a compra daquele carro não foi com o objetivo de transporte. Qualquer carro ele vai te levar do ponto A ao ponto B. Mas tinha que ser um carro específico para que o dono pudesse passear com o seu cãozinho. Sim. E é disso que nós estamos falando. Não existe mais aquela venda de antigamente, aquela venda de tirar pedido. O que existe é, se você não entender qual é a demanda, qual é a necessidade, você nunca vai conseguir chegar ao ponto. E tudo começa numa boa comunicação, tudo começa num bom relacionamento que passa pela expectativa. E eu acredito que uma coisa importante que a gente pode trazer aqui também, Rui, é que através do networking a gente também pode entender um pouquinho do perfil dessa pessoa, até para que a gente possa antecipar essas objeções. Então, eu, por exemplo, quando eu trabalho com. Quando eu recebo uma indicação, é muito comum que eu faça isso. Então, se você me indica alguém para um projeto, para alguma coisa, é muito comum que eu chegue em você e falo, Rui, me fala um pouquinho dessa pessoa. Como que ela é? Porque aí na hora que eu vou conversar com ela, eu já sei um pouquinho do contexto, e aí fica até mais fácil saber como contornar, porque eu sei que se ela é uma pessoa assim, eu já vou por um caminho. Então, acho que também a objeção a gente tem que pensar em como é que a gente pode antecipá-la. E quando a gente tem um networking bem estruturado, a gente tem mais condições de fazer isso, né? Perfeito, Cleiton. Observe o seguinte, né? O networking, uma indicação que vem de um network forte, tem uma taxa de conversão muito alta. Uhum. Mas aquelas pessoas que fazem parte daquela rede, ela tem que promover o autoconhecimento. Então é como se a gente fizesse um ensaio. Cleiton, quem é você? Rui, quem é você? Mas, Cleiton, eu não entendo bem do teu negócio. Quais seriam as possíveis limitações e objeções que a pessoa que eu vou te indicar poderia acontecer? Quais são as orientações que você vai me dar? Porque, na verdade, eu vou ser uma espécie de interlocutor seu, já para fazer um pré-contorno de objeção futura para quando você for entrar em contato com a pessoa que eu estou indicando. Então, eu que sou intermediário nesse momento ali, dentro da rede de comunicação, eu tenho que fazer esse entendimento
que é como se eu estivesse estendendo o tapete para que quando você chegasse lá, você já chegar no ponto. Então, a objeção, muitas vezes, ela não acontece lá no momento do primeiro contato, mas ela é é um precedente antes, quando nós fazemos o nosso autoconhecimento, né? Perfeito. E o que que você percebe que são as principais objeções? O que que surge, não necessariamente num ranking, mas as mais ditas? Eu diria, Cleiton, eu acho que assim, a objeção fundamental que acontece em qualquer ramo, em qualquer segmento, em qualquer tipo de contexto, é a falta do conhecimento, Uhum, né? Então, por isso que eu digo que o mais importante de tudo é você se conhecer, porque as pessoas que têm valores e princípios muito fortes, ela jamais vai indicar para uma pessoa alguém que ela não confia. uhum. Então, o primeiro passo é o conhecer a pessoa, porque isso é que vai gerar confiança e vai dar credibilidade para aquela pessoa. Então, o ranking seria o estabelecimento da confiança, a falta do conhecimento do que aquela pessoa faz, porque eu jamais poderia indicar alguém que eu não conheço, nem sei o que é que ela faz. Uhum. Às vezes eu tenho oportunidades que estão ali no meu ciclo de amizade, mas pelo fato de eu não te conhecer e pelo fato de eu não conhecer o que você faz, eu não tenho como te indicar. Então, acho que eu deixaria essas duas como mais importantes, né? Preço é uma objeção, que geralmente as pessoas trazem, do tipo, na hora ali que você está conversando. Vamos pensar que já evoluiu, né? A indicação ela evoluiu um pouco. Eu fiz ali um primeiro contato já com aquela indicação. O preço é um fator que. O preço é a maior inverdade que existe, certo? E essa objeção, ela já começa no que vou classificar como um pré-conceito do que é o preço de verdade. Então, Uhum. muitas vezes, nós podemos fazer parte de uma rede e eu olho para o Cleiton, esse cara, o Cleiton, rapaz, esse Cleiton é um profissional, ele é isso, aquilo, ele deve ser muito caro, eu não vou nem indicar. Só que o que é caro? Às vezes, o que pode ser caro para você não é caro para quem você vai indicar. Uhum. E preço não é fator preponderante. Eu pergunto para você, a caneta Montblanc, ela está preocupada com o preço da Bic? Ela vai deixar de vender porque a Bic é infinitamente mais barata? Por isso que quando eu classifico como as principais objeções sendo a questão do conhecimento e da confiança, é porque quando eu conheço o teu negócio, eu vou conseguir valorizar o teu negócio. Eu não vou conseguir precificar, mas eu sei que você tem um valor. E o preço, ele é insignificante quando você faz essa boa indicação, quando eu entendo muito bem o que você faz pelo seu valor. O preço, ele é o significante. Existem vários estudos, né? Então, a maioria dos estudos colocam ali como as principais objeções, as objeções padrões, né? Da questão do preço, ela sempre está em quinto ou sexto lugar. Uhum. A questão não é o preço. Então, o que fecha negócio é uma boa indicação que vem de uma boa relação, que é um bom network. Perfeito. Isso que você falou é muito interessante do preconceito, né? Das imagens que as pessoas constroem ali, de às vezes olhar e falar assim, nossa, esse dentista, ele tem um consultório na torre tal, eu vejo ele lá no Instagram postando tal coisa, deve ser muito caro, então não vou indicar, não. É um grande amigo meu, eu sei que esse é um excelente profissional, tipo, tem um currículo muito bom, mas eu acho que eu não vou indicar porque deve ser muito caro. Um arquiteto, nossa, olha esse projeto, essas casas, deve fazer projeto só para rico, então não vou indicar. E é complicado, né? Acho que tem que ter É um. complicado e eu falo por experiência própria. Nós temos uma empresa que, como você anunciou, já tem 18 anos de experiência na parte de consultoria organizacional. 18 anos eu venho aí ajudando empresários a potencializar os resultados, lucrar e etc. E muitas vezes, já passei por isso, as pessoas olham para mim e veem que, como eu tenho uma empresa estruturada, eu não posso falar algumas empresas grandes, etc. Às vezes eu perco o negócio sem saber, porque a pessoa acha que o meu serviço é caro e aí acaba não me indicando. Por isso que eu sempre vou bater na tecla. Primeira coisa,
você tem que conhecer as pessoas que estão na sua rede de contato. Conhecer a pessoa, conhecer o que é que ela faz e ter uma ideia de valor, não de preço. Uhum. Como eu sou uma empresa estruturada, eu atendo todo tipo de empresário, todo tipo de empresa, nos mais variados segmentos. E eu tenho equipe. E como o atendimento ele é customizado, ele é personalizado, eu tenho um serviço do preço A ao preço X. Então, não existe não tem como eu perder a oportunidade. Mas é como você falou, às vezes a gente faz essa análise preconceituosa daquilo que a gente não sabe. Então, primeira coisa, dentro de uma rede, de um network, você tem que conhecer muito bem as pessoas. E você tem que se fazer ser conhecido. Porque ninguém vai te indicar se ninguém te conhecer. Maravilhoso. É isso. E, Rui, indo para esse caminho agora de quando eu recebo uma referência, quando eu recebo uma indicação, eu vou ali fazer um primeiro contato, ou eu evoluo e vem uma objeção. Acredito que é extremamente importante a gente acolher também a objeção, né? Ter um exercício de empatia, não necessariamente concordar com a objeção, mas não fazer com que a pessoa se sinta, porque eu vejo que em vendas muitas vezes tem disso, né? Às vezes um vendedor é agressivo demais e meio que coloca assim, isso que você está falando não faz sentido, deixa a pessoa extremamente desconfortável e muitas vezes ali rompe a negociação, né? Tipo, a pessoa fica incomodada. Acho que é importante acolher, né? Eu entendo o que você está dizendo, eu quero entender melhor isso que você está falando. Fazer esses exercícios tem a sua importância, né? Excelente, Cleiton. Para quem está nos assistindo que gosta das técnicas, etc., um momento como esse você pode usar de rapport e você pode usar principalmente de empatia. E que, na verdade, é uma empatia. Uhum. A primeira coisa que a pessoa tem que entender é: você não está no papel de vendedor, você está no papel de alguém que vai resolver algum problema. O que é uma compra se não resolver um problema? Então, uma compra é resolver um problema. A gente já tem que desmistificar isso. Quando você vai para o contato, para a visita, atrás de resolver a solução, toda a linha de construção de pensamento ela se modifica. E se eu não entender exatamente as negativas, as objeções, o problema da pessoa, eu nunca vou resolver. Uhum. E nenhuma relação ela pode ser construída com arranhões. Então, de fato, se eu não entender, é o que eu falei nessa técnica simples que eu coloquei aqui. O primeiro momento ali é de fazer o entendimento do que está acontecendo. Então, se você não usar de empatia e você não entender, você de fato não vai apresentar uma solução. E a empatia faz parte do bom relacionamento. Porque se a pessoa que já está insegura, ela não entender que você ainda está sendo risco, ela jamais vai fechar negócio com você. E aí fica ruim para você, fica ruim para ele que foi o indicado e fica ruim para quem você indicou. Né? Por isso que é importante uma coisa que você falou, com muita propriedade, de fazer esse meio de campo antes de chegar e dizer, olha, estou te indicando para a pessoa é assim, 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 meio que desenhar ali o primeiro perfil, porque você que está sendo indicado, você tem que exercer um papel muito importante. Então, você tem que entender com quem que você está conversando e você tem que se adaptar. E aí vem rapport, vem empatia, e vem uma coisa que nunca pode deixar de ter, que é a educação. Exatamente, exatamente. A gente roda, roda, roda e volta muitas vezes na escutativa, né? A gente volta muitas vezes nisso que eu acho que é um pilar essencial. E a gente tem nesse mundo, a gente tem a objeção, vamos dizer assim, mais tangível e a gente tem objeções disfarçadas, né? Que é aquele tal de, eu vou falar com meu sócio, me manda pelo WhatsApp, me manda por e-mail. Como é que a gente lida com essas, assim, que não estão muito, sabe, não estão muito na superfície, que a gente precisa, lógico, sem entrar em um confronto e Isso. como é que a gente faz para deixar mais claro o real problema, encontrar a real objeção, né? O que Exato. está por trás.
É incrível, né? Muitas vezes a comunicação ela é fato preponderante em qualquer situação. Não deu certo, foi falta de comunicação. No módulo do MBA da FGV, quando eu fiz o MBA de marketing, tinha um módulo de negociação. E quando eu vi na grade lá, negociação, para que negociação no MBA de marketing? O que o profissional de marketing vai ter que entender de negociação? Tudo, né? Tudo. E dentro da negociação, está a questão da comunicação. 90% dos problemas das pessoas, da humanidade, de qualquer coisa, é comunicação. E digo mais, quando a pessoa chega para você e diz assim, tá caro, eu vou pensar, vou falar com meu sócio, vou falar com a minha esposa, esquece que ali já deu errado. Novamente vem a questão do aterramento. Tá caro por quê? O que é caro? Mas o que é que você precisa falar para o seu sócio? O que é que ele não entenderia? Que novamente Cleito, é incrível. Depois me lembra, eu vou te passar um resumo desse material, mas é incrível como essas pequenas 3 etapas ela resolve tudo, e você ficar nesse nível. Por quê? Porque quando você usa essa técnica, você, ao invés de ser você resolvendo a questão, você coloca o interlocutor para resolver a questão. Então você vai falar com o seu sócio, mas por quê? O que você acha que ele não gostaria e tal? E ele vai dando as próprias respostas. Tipo assim, se não fosse ele, você fecharia hoje, Se não né? fosse ele, você fecharia hoje? Então vamos fechar. Hum. Então, sempre vai cair na questão da escutativa. E essas questões que você falou, elas são as verdades que existem no meio da negociação. Agora, por quê? E aí onde vem o X da questão, isso é importante para quem está nos ouvindo. Se não deu certo, não foi fechada alguma coisa, você não pode sair dessa rodada de negociação colocando a culpa no interlocutor. Foi você que conduziu mal. Porque eu te pergunto, se eu estou indo apresentar um serviço ou alguma coisa, quem tem mais propriedade de falar do que eu faço? Então, eu não posso culpar o outro. Então, a incapacidade foi minha. Por isso que eu tenho que usar de empatia, usar de técnicas, usar de escutativa, de respeito, de relacionamento, porque eu posso conduzir. Nesse contexto, nesse teatro das vendas, vamos dizer assim, você é o diretor. Então, você é que vai conduzir a dança. Então, eu nunca posso culpar o interlocutor. E é muito inteligente também, né, Rui, antecipar as objeções, né? Então, a gente já, antes que elas cheguem, o que a gente puder já neutralizar, eu acho isso extremamente importante, extremamente inteligente e que dá um resultado muito bom. Inclusive, o projeto que eu tenho com o Beni, muitas vezes eu inicio em cidades que não têm, que nunca viram, que é algo completamente desconhecido. E eu trabalho muito contando histórias, trazendo prova social, trazendo case, trazendo exemplos de pessoas que tiveram resultados, de pessoas que eu busco antecipar a objeção de tempo. Ah, não tenho tempo. Eu já antecipo isso na minha apresentação. Então, acho que isso é muito importante também, né? Você olhar e falar assim, não, peraí. Eu conhecendo meu cliente, eu já meio que sei, né? Conhecendo vai saber, né? Você abriu agora uma janela importante, Cleiton, que muitas vezes profissionais que já têm um tempo de estrada, eles acabam caindo na cilada da soberba, né? Então, eu já sou bom demais, e aí ele emplaca naquela síndrome do eletricista experiente. Então, o cara que já tem 10, 20, 30 anos de eletricista, ele já acha que é muito bom, então ele acha que não precisa mais usar os equipamentos de proteção individual, então ele vai trocar uma lâmpada. E aí, vez ou outra, fulano de tal morreu de um choque. Mas como? Ele era um eletricista de linhas de alta tensão, morreu de um choque trocando uma lâmpada de casa? Por quê? Negligenciou a experiência e negligenciou o que, em outras palavras, você colocou, planejamento. Tudo requer planejamento.
A gente passa anos estudando na faculdade, aprendendo a planejar, mas nós não colocamos em prática o planejamento na medida que a gente vai ficando experiente, na medida que a gente vai dominando aquilo que a gente faz. A única coisa que as pessoas que negligenciam o planejamento esquecem é que o mundo de ontem não é igual ao de hoje, nem vai ser igual ao de amanhã. Então você tem que estar sempre se atualizando e o planejamento faz parte disso. Qualquer coisa que você vai fazer, uma simples visita, um treinamento, uma palestra, você tem que se planejar previamente. Sem planejamento, você vai fazer qualquer coisa. E hoje em dia, qualquer coisa não serve. Sim, e contar histórias nesse contexto é importante, né? Porque quando você conta uma história, conta um case, isso gera o conforto, gera segurança, gera identificação de alguma forma. A pessoa vê que você já conseguiu resolver o problema de alguém que tem o mesmo problema que ela, que tem a mesma dor. Tá? É, é incrível. Esses dias, sexta-feira passada agora, dia de sexta-feira a gente não trabalha na parte da tarde, nenhum consultor, nenhuma localização que a gente está trabalha. Você oficializou, né? Porque o sexta-feira, meio-dia, muita gente já para, mas não para, mas continua, né? Pois Lá, é, mas você enquanto o pessoal oficializou. já está ali no sextor, a gente ainda Sim. está trabalhando. Só que nós não estamos trabalhando de logo. O que é que nós estamos fazendo? A nossa matriz no Ceará para, Parnaíba para, nosso escritório em Teresina para. Uhum. É a hora de todo mundo parar, fazer o alinhamento dos projetos, porque como a gente trabalha em duplo, então eu tenho um projeto com consultor 1, 2, 3, 4, a gente para e tal, não sei o quê, e vamos planejar a semana. No do planejamento, a gente já consegue prever tudo que vai acontecer e aí a gente volta para a questão do planejamento, sai da síndrome do eletricista autoconfiante, né? Então, o planejamento, ele é tudo e ele é importante. Ponto final. Tem que planejar, certo? Perfeito, perfeito. E você acredita que uma objeção bem conduzida pode ajudar o fechamento? Pode. A condução bem feita, ela é o caminho para o sucesso. Uma das ferramentas que você pode usar, obviamente, é esse dirigindo, que o pessoal que gosta das técnicas, né? O depoimento ele é muito importante. Então, você relatar casos verdadeiros, né, que aconteceram é a receita do sucesso. Mas é como nós falamos anteriormente, a qualificação bem feita daquela pessoa com quem você vai conversar, com quem você vai negociar, quem você vai iniciar o contato, a qualificação bem feita, ela vai te ajudar em tudo. Nas estratégias de contorno de objeção e quais os exemplos que você vai passar para essa pessoa. Porque um bom profissional ele vai ter vários casos de sucesso, mas muitas vezes eu estou conversando com você que é de um determinado segmento ou de um determinado perfil, às vezes eu vou encaixar ali um depoimento ou um case de sucesso que, como não tem muito a ver com você, ele não vai criar empatia. Por mais que tenha sido sucesso, mas ele vai pensar, mas isso não tem nada a ver. E aí você, ao invés de ajudar, acaba destruindo. Então, e tem outras situações que são difíceis, né? Que eu também já passei por isso. Tem empresários que às vezes nos chamam para conversar, ele quer que você já tenha realizado algum trabalho no segmento dele. Tem outros empresários que não quer que você tenha tido experiência Sim, no sim. segmento dele. Então, se eu tiver feito uma qualificação prévia, eu não tiver me planejado de maneira predecessora, eu jogo lá um exemplo, perdi ali, dali mesmo é um sucesso. Então, até os cases de sucesso ele tem que ser muito pensado. E tudo volta no que você falou, volta na tal da comunicação. Porque comunicar não é só o falar. Comunicar é o levantamento das informações. Uhum. Eu vou comunicar o quê? Eu vou comunicar algo. E esse algo vem de quê? Vem de uma base de informação. E a base de informação vem de quê? Do planejamento. Uhum. A questão é que a gente tem que romper essa barreira de tratar as coisas como fatos isolados. Tudo está interligado. E hoje em dia a nossa vida é interligada e os assuntos são interligados. Então você tem que estar conectado a tudo. Sim. A comunicação é como se fosse o final
da situação, que é por onde vai sair tudo que você tem para trás. Tá? A comunicação é a forma como você vai expressar. E você vai expressar conhecimento, você vai expressar casos de sucesso, você vai expressar confiança, relacionamento, tudo aquilo que você precisa. E, digo mais, às vezes, pela falta de uma forma de se comunicar, por mais que você tenha conteúdo, experiência, por mais que você tenha história, você acaba sendo mal interpretado e aí você também não consegue chegar ao objetivo final, que é um fechamento. E o que eu achei muito interessante desse nosso papo hoje é que a aplicabilidade dele, ela vai acontecer não só na venda, não só ali no fechamento, mas no conceito de que as objeções elas existem em vários níveis. Às vezes, até para que alguém te conheça, você vai precisar quebrar uma objeção, do tipo, a gente está no evento de networking, você é de uma área, eu sou de uma área completamente diferente. E às vezes as pessoas têm aquele olhar de que, por que que eu tomaria um café com o Rui, sendo que não tem nada a ver com o nosso negócio? E na verdade, o networking não é só sobre isso, é sobre quem a gente conhece. Muitas vezes a gente tem uma rede em comum que pode se ajudar. Então a objeção ela existe em vários olhares, né, ali dentro do networking. E eu acredito que quando a gente tem um bom fechamento, tem uma boa venda, é quando de fato a gente esclarece as dúvidas do cliente e deixa ele confortável e não dribla isso, né? Não coloca isso embaixo do tapete, né? Tipo, fica aquela sensação de que eu fui enrolado. Sim. E, Cleito, o que eu mais acho fantástico e apaixonante no BNI é que o BNI ele tem uma filosofia que para mim é linda. Em que sentido? É de fato uma formação de uma rede de pessoas que o objetivo não é vender. O objetivo é o objetivo de uma alta ajuda. Então, o Givens Game é verdadeiro. Porque quando você forma uma rede de contatos com o objetivo de vender, você não está formando uma rede. Você está formando uma metodologia de venda. É como se eu estivesse formando vendedores. Por que o BNI é muito bonito nesse ponto? É juntar pessoas de diferentes segmentos, de diferentes áreas, de diferentes conhecimentos, no intuito de fazer uma promoção de alta ajuda, no intuito de fazer um bom relacionamento, não só de negócio, mas de amizade, de envolvimento de pessoas, e somente a partir disso daí é que vão surgir de forma natural e não artificial aquilo que todo mundo quer. É claro que todo mundo quer vender, é claro que todo mundo precisa faturar, mas o BNI é muito mais do que isso. O BNI é, de fato, uma rede não de negócio, é uma rede de amizades. E que dentro dessa rede tem negócio. E muito melhor do que você fazer negócio de maneira artificiais e de maneira técnica, é muito melhor você fazer negócios entre amigos. Se eu sei que o Cleide é bom em uma determinada área e eu tenho oportunidades gerando em torno de mim, no qual o Cleide não acessa esse meu círculo aqui, e eu tenho que indicar alguém, ao invés de indicar uma pessoa de fora, eu indico uma pessoa que faz parte da minha rede. Perfeito. E de forma natural, sem precisar estar cobrando por isso. Sim. Então, isso foi o que me deixou apaixonado pela questão do BNI, que de fato é uma rede. Mas eu diria que não é uma rede de negócio, é uma rede de pessoas. Sim, perfeito. A gente quis trazer esse tema venda para o podcast exatamente por isso, né? O networking não é para você vender diretamente ou ter essa preocupação comercial de, eu vou num evento e eu vou sair vendendo para todo mundo.
mas é um lugar para você trabalhar uma construção para que você seja vendido, que é onde muda-se o jogo, né? Exato. E nisso é um tema importante porque ali a gente está vendendo a nossa imagem, a gente está vendendo, entre aspas, a nossa autoridade, a gente está vendendo a nossa imagem de confiança, de credibilidade. Então, ter essas técnicas aqui que são aplicáveis num processo comercial é muito importante trazer para esse contexto do networking, né? Para a gente ter esse olhar de que como é que eu posso ser mais interessante como, não como um produto, para não Sim, ficar muito, mas para despertar interesse no outro. Como é que eu exato. desperto interesse no outro? Como é que eu vou querer que as pessoas queiram tomar um café comigo, né? Gerar essa. Então, por isso que a gente quis muito falar disso aqui hoje. E Rui, quero muito te agradecer. Eu falo que o tempo do podcast é um sopro, né? Quando o assunto é muito relevante, parece que tem muito mais coisa para dizer, mas para cumprir aqui o nosso objetivo, quero te agradecer bastante por ter vindo, por ter contribuído. Eu tenho certeza que muita gente vai querer saber mais sobre. Queria pedir para você olhar para aquela câmera e dizer para as pessoas como é que elas te encontram, como é que elas encontram a tua empresa, falar um pouquinho para a gente dos suas redes sociais e ficar à vontade, o espaço é Excelente. seu. Bom, para você que nos assistiu, gostou do tema e quer se aprofundar um pouco mais, conhecer um pouco aí do meu trabalho, você pode estar indo no Instagram, colocar Rui Lopes Consultor, Rui com Y. Você vai encontrar aí o meu Instagram, você vai ver a foto de um rapaz bonito, um jovem bonito lá, e você vai conhecer um pouquinho do nosso trabalho, da nossa equipe, da minha empresa de consultoria, que a gente já vem há 18 anos prestando esse serviço. E, Cleiton, eu queria também aproveitar aqui o tempo, te agradecer pelo convite, né, e dizer para as pessoas que estão nos assistindo, e de uma pessoa que já saiu aqui do Ceará, já morei 18 anos fora, já procurei por muita coisa, já passei por vários grupos, aquelas coisas e tal, não sei o quê. Se você que está nos assistindo, se você quiser fazer parte de uma rede de network de verdade, BNI é a solução. E não é à toa que é a maior do mundo, porque está em todo mundo. Então, te agradeço pelo convite, né? Ser uma pessoa fantástica, ter uma história de vida exemplar, e não é à toa que nós estamos por aqui. Eu sempre acredito que as coisas vão convergindo para algo muito maior. Sim. Te desejo sucesso, te desejo aí que as portas estejam sempre abertas para você e que você continue sendo aí um representante, um embaixador das redes de network de sucesso pelo Brasil afora aí. E parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado, obrigado pelas palavras, obrigado por ter vindo. Em breve a gente vai estar lá no Piauí, né? Que a gente já falou Sim, sobre isso. Tá na minha lista de desejos, hein? Tá ali na. Logo, logo vai acontecer. Rui, querido, muito obrigado mesmo pela contribuição. Quero agradecer você que ouviu a gente aqui nesse tema tão importante de hoje. Esse foi o 52 Semanas de Networking, um podcast criado para a gente falar desse tema, trazendo dicas, habilidades, ferramentas práticas para você utilizar aí no seu negócio. Esse podcast é gravado aqui no nosso parceiro, nos estúdios da Octacom, uma produção da Inspira Comunicação e tem o apoio do BNI, que é a maior organização de networking do mundo, presente em mais de 70 países. Se você quiser participar de uma reunião, tirar sua curiosidade, entender como funciona, estão aqui as nossas redes sociais. Só mandar uma mensagem que você vai ser convidado e muito bem-vindo. Muito obrigado. Não se esqueça de seguir e acompanhar os próximos capítulos que estão incríveis. Até lá.